Fala galera, boa noite. Me chamo Anderson Vieira, sou de Francisco Beltrão, no Paraná. E antes de eu fazer o curso, meu tempo de apneia era em torno aí de uns 40 segundos. E eu mergulhava até 5, 6 metros. Apneia estática, eu consegui chegar nos 3 minutos e 40. Eu tô conseguindo mergulhar até nos 12 metros de profundidade. Fala galera, sou o Alex, de Dom Eliseu Pará, conhecido como Parazinho. Antes da minha apneia era de 25 a 30 segundos. Depois que eu comecei a fazer o curso com ele, cheguei a 3 minutos e 1 segundo. E aí galera, boa tarde, aqui é o Magno do Espírito Santo, Vitória. Minha apneia antes era de 2 minutos e meio. Após o curso, minha apneia foi para 4 minutos e 16 segundos. Então... No começo, não passava de 30 segundos de apneia. Depois do curso e dos treinamentos, pesco nos 15 metros com mais de 1 minuto e meio de apneia tranquilamente. Meu nome é Leandro e antes de eu iniciar o curso eu nunca tinha tido nenhuma experiência com mergulho. A minha apneia era em torno ali dos 30 a 35 segundos. Após aprender as técnicas de respiração e na apneia estática eu pude atingir aí a casa dos 4 minutos. Me possibilita a pescar aí em profundidade de até 20 metros tranquilamente. Fala galera, meu nome é Douglas, sou de Francisco Beltrão, Paraná. No início, quando eu fazia meus mergulhos, eu ficava uns 30 segundos no máximo, me batendo lá embaixo, né? E com o curso me ajudou a primeiro descer com segurança. Eu tinha muito medo na hora de descer, de me enroscar, não sabia o que ia acontecer lá embaixo. Hoje minha apneia na piscina, a estática tá 3 minutos 08, foi meu máximo. Hoje desço aí a 8, 10 metros, bem tranquilo. Meu nome é Bruno, sou aqui de Araraquara. Minha apneia anterior era de 40 segundos, hoje eu chego a 3 minutos e 40 na apneia. A metragem de profundidade era 3 metros, hoje eu vou a 10 metros bem tranquilo. Fala galera, me chamo Kleber Pontel, sou do canal Mundo Sub. Minha apneia antes do curso aí era de 40 segundos. Depois do curso passou aí a 3 minutos. Galera, eu chamo Marcelo Berti. Antes de fazer o curso, minha apneia não passava de 1 minuto e 40, 1 minuto e 50 no máximo. Isso no seco. E no dia do curso eu consegui atingir a marca de 4,52. Aqui é o Lucas Camargo, vulgo Camargo, sou aqui de Sinop, Mato Grosso, né? Eu pescava já há 2 anos e a minha pesca não desenvolvia, minha apneia não desenvolvia, não conseguia fazer uma captura de peixes bom. Minha apneia de 40 segundos foi para 3,28, de 3,28 automaticamente foi para 4 minutos e aí eu consegui desenvolver melhor a minha pesca sub. Fala pessoal, eu sou o Tobias aqui de Tapajipe. Tinha uma apneia aí de 1 minuto e 30 mais ou menos, 1 minuto e 40. Fiz uma apneia de 3,25. Mergulhava aí no máximo 4, 5 metros de fundura. E tô mergulhando na casa dos 8 metros. Cara, a apneia minha de 40 segundos, 1 minuto, a gente conseguiu chegar na marca aí de 4 minutos e 6, né? A profundidade aí, como muitos pensam aí, que é fácil chegar nos 10 metrinhos, né? Não é fácil, mas com o curso, com a experiência de um profissional aí te auxiliando, a gente consegue. Meu nome é Leandro, sou médico aqui no Vitória, Espírito Santo. Eu não tinha noção nenhuma de respiração, de lastreamento, medidas de segurança. Eu não sabia absolutamente nada. Depois do curso, eu comecei a respirar melhor, saí de um tempo de apneia de 50 segundos para 3 minutos e 20 depois das... Meu nome é Juliano, a galera me conhece aí como Chuck, trabalho com Toin, pilotagem de Toin. Antes desse curso, eu não tinha conhecimento nenhum de apneia, ficava pouco tempo embaixo da água ali, já ficava meio perdido, ficava meio apavorado. Depois do curso ali que eu fiz, a gente tá batendo ali os 3 minutos e 17 na apneia. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Bastella, comigo tá tudo bem e por aí tá tudo certo? Eu espero que sim, sempre. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos à segunda aula da Semana Oxigênio, no qual estou mostrando um passo a passo de como pessoas comuns, sejam já mergulhadores ou que nunca nem vestiram uma máscara no rosto, precisam saber para chegar em 3 minutos de apneia ou até mais, atingir 10 metros de profundidade. E é claro que quando você tiver essas marcas, a pescaria será somente uma consequência. Se você mergulhar bem, é certeza absoluta que a sua pescaria vai render. E caso você esteja pensando que isso aí
é bom demais para ser verdade. Então dá uma olhadinha nesse caso que eu separei hoje para vocês. Rapaz, viu esse vídeo aí? Não dá vontade de dar risada? Esse é o nosso amigo Marcinho, a história dele foi assim. Ele chegou aqui na loja, também nunca tinha vestido uma máscara na vida, chegou aqui e falou: Daniel, eu tenho uma viagem marcada para Arraial do Cabo e eu quero mergulhar lá. Falei: ô Marcinho, show de bola, então vamos começar aqui o nosso curso de cilindro. Ele veio para fazer o curso de cilindro para curtir o ambiente. Massa! Rapaz, o desenvolvimento dele na água foi difícil. Vou falar a verdade para vocês, ó, passou raspando, porque no curso de cilindro a gente tem a prova tanto prática quanto teórica, né? A prova teórica é sossegado, porque a gente vai ali e tira as dúvidas junto com ele, mas já a prova prática precisa de um empenho, precisa de uma capacidade. E como ele nunca tinha vestido o equipamento na vida, vou falar a verdade para vocês, foi difícil, até que ele conseguiu fazer todos os exercícios, porém teve ali as suas dificuldades, né? A gente teve que dar uma ralada para ele conseguir fazer o mergulho dele. Aí ele foi, viajou, mergulhou e ficou um tempo sem voltar, né? Aí entrou a pandemia, inclusive, aí depois ele voltou. Falou: Daniel, agora é o seguinte, tem uma pescaria marcada junto com meus amigos e a gente vai dar um rolê. Eu quero aprender a pescar. Ele até tinha marcado o curso com outra pessoa. Eu falei: Marcinho, não, vem cá. Chega aqui que eu vou te dar um tapa, porque eu já te vi na água. Eu sei que às vezes se você fizer um curso em uma turma que tenha 5, 6 pessoas, talvez o instrutor não vai conseguir te dar uma atenção tão especial que você está precisando nesse momento, porque a gente precisa ajeitar a sua capacidade. Pois é, ele desmarcou a aula lá e falou: Daniel, então vamos que eu confio em você. A gente veio, foi para a piscina e aí começamos. E vai aqui e vai ali. Olha só como é legal o cara se empenhar. Ele ficou uma semana vindo comigo e todos os dias ele teve uma evolução. Aí ele foi, fez a pesca sub dele, deu tudo certo e de 48 segundos, que era a primeira apneia dele que ele fez, ele passou para 3 minutos e 12. Ou seja, a apneia não era o problema para ele, mas a movimentação na água, ele tinha ali as suas limitações. Aí ele foi, fez a pescaria dele, curtiu total o ambiente e ainda falou assim: Daniel, agora eu tô indo lá para Fernando de Noronha e eu vou aproveitar esse curso que eu fiz com você. Rapaz, você tem que ver a felicidade que esse cara voltou aqui na loja
mostrando os vídeos que ele fez lá em Fernando de Noronha, tudo mergulhando em apneia. Claro que ele mergulhou de cilindro lá também, mas os mergulhos mais top que ele fez foi em apneia. Dá uma olhada nesse vidinho rápido aí, ó. Bom, pessoal, eu sempre gostei muito do alto mar, mas eu comecei a aproveitar de verdade a vida marinha depois que eu fiz o curso de mergulho com o Daniel. Mas de verdade, a minha apneia melhorou, eu tinha uma apneia de 1 minuto, mais ou menos. E a prova maior foi há algum tempo, né, esse ano que eu fui para Fernando de Noronha, aí eu fiz altos mergulhos, que foi uma apneia de mais ou menos uns 3 minutos, onde eu pude filmar, né, alguns tubarões, raias e tartarugas. Show demais, né? Pois é, se eu não tivesse visto com esses olhos aqui, eu também não ia acreditar que aquele cara que chegou na água e quase se matou lá no fundo, quase que enroscou na raia, ia conseguir fazer mergulhos independentes de estar alguém junto. O cara tá mergulhando aí hoje na apneia tranquilamente aí, inclusive grande abraço aí, Marcinho. Olha só esse outro caso, esse daí é o nosso amigo Evandro Rocha, o cara que me deu as dicas aí para que os nossos vídeos ficassem um pouquinho mais bonitos, me dando dica de fotos, porque ele é um dos fotógrafos mais reconhecidos aí no meio da fotografia e o cara é gente boa demais, inclusive já grande abraço aí, Evandro Rocha, que você é o cara que me deu a luz aqui para esses vídeos ficar bacana igual estão ficando agora. É o seguinte, ele chegou na loja, ele já mergulha há algum tempo, né? Como ele viaja quase que o mundo todo aí, trabalhando e tudo mais, ele já tinha viajado para Tulum, ele já tinha viajado para Indonésia, já tinha feito várias viagens e nunca tinha conseguido aproveitar os mergulhos dele, justamente por falta de conhecimento na hora de entrar na água. O lance dele é bater foto. Aí ele encanou, falou, não, agora eu preciso aprender a mergulhar, até mesmo porque eu tenho uma viagem para o Caribe e eu quero aproveitar essa viagem o máximo possível fazendo mergulhos em apneia. Então, dá uma olhada nesse vídeo aí. E aí, pessoal, eu sou Evandro Rocha, sou fotógrafo, gosto muito de viajar e sempre gostei de fazer mergulho com snorkel, mas não tinha conhecimento, era tudo muito difícil. Até que eu conheci o Daniel, tive a oportunidade de fazer o curso com ele e graças às técnicas aí do Daniel, eu consegui muito rápido evoluir bastante. Logo na minha primeira viagem que eu fiz depois do curso, eu já consegui fazer mergulhos aí de mais de 10 metros de profundidade, tranquilo, para poder fotografar, ficando aí mais de 1 minuto debaixo d'água, coisa que eu jamais imaginava que eu ia conseguir fazer. No treino de apneia na piscina, eu consegui ficar quase 4 minutos, 3 minutos e 55. Agora é só praticar mais para melhorar ainda mais.
que vídeo lindo, né? Também o cara manja, né, de fazer vídeo, foto e tudo mais. Começou praticamente do zero aqui com a gente e tava aí, ó, a 12 metros de profundidade, tranquilamente, dando risada. Esse é o nosso amigo Evandro Rocha, mais um aluno Oxigênio Master, provando pra gente que é totalmente possível chegar nesses objetivos e principalmente, ó, em pouquíssimo tempo. O Evandro também foi um cara que fez 2 aulas comigo e eu acho que não demorou uma semana, ele já estava fera, porque dedicou um pouquinho só do tempo dele para poder aprimorar as técnicas que a gente passa e tá aí, ó, se divertindo agora. Em nenhum lugar mais desse mundo vai ter barreira para as fotos e os vídeos dele, inclusive a gente agradece por isso, porque é só imagem top que ele manda depois das viagens dele. Então só estamos esperando a próxima. Então vamos lá, antes da gente dar sequência ao nosso conteúdo, eu acho muito importante a gente revisar o que foi passado na aula de ontem. Inclusive, se você não assistiu, eu não perderia, porque a aula tá top. Lembrando que a gente tem 3 episódios, então é como se fosse um quebra-cabeça. Se você assistir só hoje e não assistir ontem e também não assistir a última aula, não vai fazer sentido. Ou se você só assistiu ontem, o resto não completou, ou se você só assistiu o terceiro, os 2 primeiros vai ficar faltando, porque um complementa o outro. Então, se você não assistiu ainda, chama lá na aula de ontem, porque foi top demais. A gente falou total sobre o todo, né? Sobre mergulho em apneia, ou seja, mergulho, apneia e, consequência disso, a pesca sub. Então, a gente não pode querer levar em conta que eu só preciso aprender a apneia para poder ter um bom rendimento. A gente tem que enxergar o esporte como se fosse um todo. Então eu preciso treinar a apneia, claro, em nenhum momento eu falei que a apneia não é importante, inclusive na aula de hoje já a gente vai entender certinho o poder do oxigênio, o poder da respiração no nosso mergulho. Só que ele acaba sendo ali na nossa pirâmide 10% de 100, ou seja, se eu tenho 100% de uma situação, se eu só treinar 10, os outros 90 não vai deixar eu progredir. Então eu preciso entender tudo para poder dar prosseguimento naquilo. Então, se você não assistiu ainda a aula de ontem, na hora que terminar essa, eu vou deixar aqui no link, é só você assistir. Também eu vou te notificar, mandar no teu e-mail, mandar no grupo do WhatsApp, em tudo. Então você não vai ficar sem esse conteúdo, lembrando que ele é exclusivo para a Semana Oxigênio, ele não vai ficar disponível para a vida toda. Logo, logo vai sair do ar nossas aulas aqui, hein? Então aproveita. Então não adianta a gente ficar dando atenção apenas para uma coisa. Eu só tô dando essa ênfase aqui na apneia, galera, porque, né, para quem não acompanhou a aula de ontem, para você estar aqui hoje, você se inscreveu e nessa inscrição a gente perguntou qual que era o seu real interesse. E 72% das pessoas responderam que o maior interesse era melhorar a apneia. Então a gente detalhou isso ontem, então por isso que é legal você voltar lá. Então não adianta eu falar que a apneia é tudo, porque ela é 10% só do que realmente vale o meu mergulho como se fosse um todo. É a mesma coisa de eu te dar um exemplo assim, ó. A partir de agora eu comecei a assistir uns vídeos e eu fiquei apaixonado por motocross e eu quero aprender a empinar de moto, quero aprender a fazer aqueles malabarismos, né, daqueles pulos com a moto e tudo mais. Beleza, primeira coisa que eu vou fazer então, o que que é? Começar a assistir os vídeos no YouTube, porque agora eu quero aprender a empinar a moto. Então eu vou começar a assistir vídeo do quê? Ah, de empinar moto. Top! Aí eu vou guardar um dinheirinho ali, fazer o que eu puder e o que eu não puder para quê? Para comprar uma moto, lógico. Eu vou comprar a moto mais top que tem no rolê para poder empinar. Não vou nem querer economizar nisso, eu vou comprar a moto certa. Não, essa aqui, se olhar para ela, capaz que ela empina sozinho. Show de bola. Então já estou começando bem, né? Agora só falta um detalhe importante. Só falta eu aprender a andar de moto. E aí? Eu não sei pilotar moto, não tenho carta de moto, não tenho nada. E aí, o que eu vou fazer? Não adianta você querer ficar treinando a apneia, se o princípio básico, que é você aprender a descer, aprender a se movimentar, a ficar vivo dentro da água, está faltando. Então a gente precisa dar importância justamente para o que é importante, certo? Nós vamos detalhar isso hoje, aguenta aí. Eu só estou revisando o quão foi importante a aula de ontem, que se você não tiver assistido ainda, corre lá na hora que acabar essa, e se você assistiu, assiste de novo, você vai ver se não foi top. Inclusive eu contei lá a minha história de como eu comecei, falei pra vocês, ó, primeiro curso que eu fiz em 2010, paguei R$600 e fiz um curso top
e hoje eu tenho aqui o meu rendimento para poder passar um método que eu aprimorei, que eu adaptei para poder ensinar vocês. Olha só que show! Inclusive, falando da aula de ontem, muito legal que desde quando a galera se inscreveu, a gente começou a fazer ali o grupinho no Facebook e alguns começaram a se inscrever aos poucos, e hoje a gente já está em mais de 1000 inscritos lá. Então é o seguinte, se você não se inscreveu ainda, vai lá, chega, porque a gente vai falar muito sobre o conteúdo das aulas, tanto de ontem, quanto a de hoje e quanto da próxima aula. Então não fica fora não, porque lá só tem pessoas iguais a você, que querem aprender, ou estão do zero, ou estão querendo melhorar o seu rendimento, porque hoje não está feliz com o que está fazendo. Então, é só pessoa do mesmo nível que vocês estão, não precisa ter vergonha, não precisa ter nada. Inclusive, eu tô lá para poder tirar dúvidas às vezes, e eu vou estar ali sempre respondendo sobre as perguntas que vocês fizerem sobre essas nossas aulas, tanto a de ontem, quanto a de hoje, quanto a da próxima. Então, comunidade no Facebook, o link também está aqui no descritivo, certo? Então agora vamos correr aqui para o nosso conteúdo, aqui para o nosso quadro, porque tá imperdível essa aula de hoje, galera, imperdível. Então é o seguinte, se você tá aí no celular dirigindo, é hora de encostar para dar atenção nessa aula. Ó, não tô não dirigindo, eu tô no quarto, então fecha a porta. Ah, cata o celular aí, desliga essas notificações, vamos dar a importância devida para essa aula, porque ó, tá maravilhosa. E de novo, não vai ficar aqui disponível por muito tempo, então aproveita. Para começar a nossa aula, é legal sempre te relembrar o objetivo. Qual que é o objetivo dessa aula? É mostrar um passo a passo para vocês, para que pessoas comuns, iguais a vocês, iguais a mim, possam chegar em 3 minutos de apneia, 10 metros de profundidade em até 30 dias. Olha só, parece conversa, mas não é não. Vem com nós. Então vamos lá, para entrar de cabeça no conteúdo aqui. Ontem eu deixei uma dúvida na cabeça de vocês, não deixei? Porque ou você já fez um curso comigo e sabe a resposta, ou você está tentando entender até agora. Na minha pirâmide, 10% só equivale à minha respiração, realmente à minha apneia. Vamos entender o porquê disso hoje. Aí eu deixei essa pergunta aqui para vocês. Pelo que a nossa respiração é realmente responsável quando eu estiver fazendo um mergulho em apneia? Você sabe essa resposta? Se você sabe, comenta aí agora. Vamos ver se você sabe mesmo. Galera, para quem não sabe, a respiração, ela é responsável 100% no meu mergulho diretamente pela minha segurança. Olha que importante a gente saber respirar para entrar em apneia, principalmente para poder fazer um mergulho e um mergulho em pesca sub. Porque o mergulho em apneia, para eu descer, curtir ali os peixinhos, dando um rolê, vou bater uma fotinha aqui, uma fotinha ali, é uma coisa. Agora, quando eu quero fazer a pesca sub, que eu vou ter que descer, eu vou ter que esperar um pouquinho lá no fundo, às vezes eu vou ter que dar um tiro em um peixe e às vezes vou ter que sair correndo atrás dele, pegar ele e subir. Eu vou ter que ficar um tempo muito maior lá no fundo e principalmente gastando às vezes energia. Então eu preciso ter segurança para fazer isso. Não é do nada que a gente aprende, a gente precisa ter conhecimento para fazer isso de uma forma que isso não gere perigo para a minha integridade. Porque existe ali o apagamento? Existe. É o foco falar disso aqui para vocês agora? Claro que não, porque só apaga quem faz errado. E vocês estão aqui para quê? Para aprender. Quanto mais a gente sabe, menos risco a gente corre quando a gente está falando em mergulho, em pesca sub. Então não vou ficar, meu amigo morreu, que eu conheço um cara que apagou. Não, isso aí é história para boi dormir. Existe. Mas a gente não pode focar nisso. A gente tem que focar que o mergulho é uma atividade relaxante, prazerosa, que te coloca em contato com outro ambiente e que você consegue controlar seus atos, suas ações e principalmente o seu corpo. Então não fico pensando no ruim que aconteceu com um cara que nem sabia o que estava fazendo. Então a gente precisa saber o que está fazendo e nunca mais ouvir esse tipo de coisa, porque a gente está aqui para isso. Quanto mais gente absorver o nosso método, absorver o nosso conhecimento, menos chance disso acontecer no Brasil e no
mundo, porque eu sei que tem bastante gente acompanhando o nosso canal, os nossos vídeos, que não é nem aqui do Brasil. Inclusive tem gente na turma do Oxigênio Master que não é nem do Brasil, é lá do Paraguai, é lá dos Estados Unidos, é lá de Portugal e é lá do Japão, ó, 4 países aí, fora nós aqui. Então se a gente conseguir difundir isso para o mundo, nossa senhora, hein? Menos gente reclamando aí de acidente, porque muito menos gente falando de acidente, porque o acidente vai ser cada vez menos frequente. Quanto mais informação a gente tiver, menos chance de dar ruim. Então vamos lá. Por que é legal a gente aprender a respirar? A respiração é responsável 100% pela nossa segurança. E é claro que se a gente respirou certo, a chance da gente ter uma boa apneia, nossa senhora, ela vai lá para cima. Por que eu falo para vocês que no mínimo eu faço o cara dobrar o tempo de apneia dele quando ele vem fazer um curso com a gente? Porque a gente pressupõe que essa pessoa não sabe respirar adequadamente para ficar em apneia. A gente precisa se preparar. Porque se a gente não se preparar, também é difícil até para nós ficar um tempo legal em apneia. E como que eu vou preparar? Eu preciso respirar da forma certa. Então, se eu respirar da forma certa, eu vou colocar um nível legal de oxigênio no meu organismo e o gás carbônico também vai ficar numa posição legal. Quando eu sentir a vontade de respirar, que também foi uma pergunta que eu fiz para vocês, por que eu sinto vontade de respirar quando eu estou em apneia? Então, se eu catar aqui, puxar o ar, travar. Daqui 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, depende da pessoa, vai ter um tempo que ela vai sentir vontade de respirar. Por que ela sente vontade de respirar? Você sabe aí? Coloca nos comentários se você sabe. Coloca aí que eu quero ver. Tem bastante gente que fala que sabe, mas na verdade não sabe. O cara vai chegar pra mim e vai falar assim, porque Deus quis que você respirasse, senão você ia morrer. Você tem razão se você falou isso. E a outra dúvida que eu deixei aqui para vocês, a outra pergunta é, por que eu preciso encher o meu pulmão 100% quando eu quiser fazer um mergulho? Ou melhor, quem falou isso aí para vocês? Por que realmente eu precisaria encher o meu pulmão 100% para poder fazer um mergulho, se às vezes o meu objetivo é descer a 1,5 metro de profundidade para pegar uma tilápia, mesmo que seja uma tilápia grande, que eu provei isso para vocês aí nos nossos últimos vídeos que eu fiz e postei no nosso canal. Tem pescarias que eu fiz lá e eu faço questão de falar para vocês, essa pescaria aí foi a 2 metros de profundidade e eu saio lá com um tucunaré desse tamanho, ou eu saio lá com a tilápia gigante, ou seja, eu preciso realmente encher o meu pulmão 100% para ficar 30 segundos de apneia em 2 metros de profundidade? Pensa bem, se às vezes não estão fantasiando a coisa para você. Então uma coisa é eu querer fantasiar aqui para você, nossa, que você precisa disso, sendo que você nem precisa. Então às vezes eu estou querendo me aparecer para você e não querendo te ajudar de verdade. A gente precisa entender a situação do que está acontecendo, o objetivo, e aí sim, você precisa saber encher o pulmão 100%? Precisa, para quê? Para estar pronto para qualquer objetivo de mergulho. Amanhã você quer mergulhar um pouquinho mais fundo? Aí você já sabe. Agora não, eu estou indo pescar no raso, então você não precisa nem saber, certo? Mas é legal saber porque conhecimento faz parte da nossa segurança quando a gente fala em apneia e em pesca sub. Então vem comigo. A gente falou ontem também que 60% da minha pirâmide ali, do meu método, é a aquacidade. Por que será? Será que você consegue colocar aí nos comentários também sobre isso? Por que o Daniel fala que 60% do mergulho em pesca sub é importante o cara ter mais movimentação na água do que o apneia? Por que será? Coloca aí nos comentários, vamos ver se você sabe. Por que é importante eu estar em dia com o meu equipamento? Você sabe essa aí também? Também falei na aula de ontem, hein? Então coloca aí, vamos ver se você sabe mesmo. Vai deixando aí nos comentários. 20% da nossa pirâmide, relaxamento físico e psicológico. Preciso falar o porquê? Vamos falar. Vamos lá, galera. Então, vamos falar então sobre a respiração, sobre a importância e vamos ver se vocês acertaram nos comentários aí. Quem já fez um curso, já fez alguma coisa comigo, eu tenho certeza que sabe.
Agora e você, será que sabe? Então vem com nós. Olha só que da hora, quando a gente faz uma respiração adequada, é a mesma respiração que eu tenho no meu método, a gente tem dois sistemas. Por que que eu sinto vontade de respirar? Então respondendo ali, por que que eu vou sentir vontade de respirar? Eu sinto vontade de respirar quando o gás carbônico fica alto, ou seja, quando eu faço uma respiração adequada, eu vou fazer ali, eu tenho 3 minutos para me preparar certinho, que eu passo isso detalhadamente na aula de respiração. Então nesses 3 minutos eu consigo oxigenar o meu organismo o máximo que deveria. O tempo de apneia está aqui, ó. Esse aqui é o meu tempo de apneia. Então quando eu respirei certinho, o nível do meu oxigênio vai ficar alto. E o nível do meu gás carbônico vai ficar aproximadamente aqui, ó. Porque o que que vai acontecer? Quando você puxa o ar, travou, teu oxigênio subiu, teu oxigênio está aqui e o gás carbônico está lá embaixo. Aí você vai travar. Quando você trava, o teu oxigênio vai começar a diminuir. E o gás carbônico, na mesma proporção, ele vai começar a subir. Vai chegar um momento que o teu gás carbônico vai chegar aqui, ó. O que é esse cara? É o alerta, é a vontade de respirar. Só que se o teu oxigênio chegar aqui, você desmaia. A gente só vai desmaiar quando o oxigênio está muito baixo. Mas o que dá vontade de respirar é a alta do gás carbônico. Se o meu gás carbônico chegar no meu limite e eu sentir vontade de respirar, mais o meu oxigênio tiver mais ou menos aqui, ó, vai dar tempo de eu começar a retornar na superfície e o meu oxigênio ainda vai estar bacana. Eu nunca vou atingir o limite do oxigênio respirando certo. Já se eu fizer a hiperventilação, eu acho que vocês já devem ter ouvido, quem já procurou saber sobre o assunto, que a hiperventilação é perigosa. Mas por que que a hiperventilação é perigosa? Porque quando a gente respira rápido demais, hiperventilação é uma ventilação rápida. Então, ó, agora eu vou ventilar. Agora eu vou hiperventilar. Ou seja, se eu respirar rápido demais, o meu oxigênio vai ganhar um topo, o meu oxigênio vai ficar mais alto ainda do que deveria, e isso talvez seria legal. Porém, existem pessoas que se intoxicam com o próprio oxigênio e desmaiam antes de descer. Por isso que não é indicado fazer. Mas isso daqui, se o cara desmaiar na superfície, não é o risco. O risco é esse cara aqui, ó. Porque quando você respirou rápido demais, o gás carbônico vai lá para baixo. E aí, quando você começar a trocar o gás carbônico, ó, ele começou mais lá de baixo do que deveria. Ou seja, vai demorar mais para ele te dar vontade de respirar. Então, se demorar mais para ele te dar vontade de respirar, isso vai fazer com que quando você tiver vontade de respirar, o seu oxigênio, ó, já está lá embaixo. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa retornar para a superfície. Então, de acordo com a profundidade que você tiver, às vezes não dá tempo de chegar. Então a gente vê que a maioria dos apagamentos que acontecem é por pessoas que não têm o mínimo de conhecimento. Aí aprendeu com o vô, que aprendeu com o bisavô, que aprendeu com o tataravô, que hiperventilação é um ótimo negócio para a gente ficar em apneia. Por que que é um ótimo negócio para ficar em apneia?
Porque eu vou demorar mais tempo para sentir vontade de respirar. Só que eu vou demorar mais tempo porque ela é perigosa, porque vai demorar mais para o meu gás carbônico chegar no limite e nesse momento eu corro o risco de apagar. Então é uma ótima dica eu falar para vocês fazer isso? Claro que não. Hiperventilação, nunca, a gente nunca pode hiperventilar. O nível da nossa apneia fica sempre aqui, ó. Seguro é dentro desse quadro. Por isso que quando você para e respira na superfície, se você der o tempo ideal que a gente passa no nosso passo a passo ali e tal, você consegue recuperar após o mergulho que você deu, que o seu oxigênio está baixo e o gás carbônico está alto, aí você chega na superfície e faz assim, ó. O gás carbônico desce imediatamente. Só que o teu oxigênio não sobe rápido. Então você tem que ficar na superfície um tempo legal para que o teu oxigênio suba. E se o seu oxigênio subir, aí você vai conseguir ficar um pouquinho mais no teu próximo mergulho. E isso não é uma vez só que a gente faz. Isso a gente faz em todos os mergulhos. Olha que interessante. Por isso que é legal ter o quê? Um mínimo de conhecimento. Porque quem não sabe, não faz isso nunca. O cara acha que só vai sentir vontade de respirar quando o oxigênio dele acabou. E aí acabou, né? Aí o cara não volta. Então a gente não pode deixar isso acontecer nunca. A gente tem que ter sabedoria e tem que saber se recuperar na superfície para que a gente aproveite esse tempo de apneia segura o máximo possível, o máximo que a gente pode. Olha que aula, hein? Que interessante, hein? Rapaz do céu, hein? Então, de novo, para marcar na cabeça de vocês, por que eu sinto vontade de respirar? Porque o gás carbônico está alto. E aí, então, para que eu preciso encher o meu pulmão 100%? Não sei se está dando para ler aqui embaixo. Mas eu vou lá. Eu aqui, ó, Daniel Picasso, acabei de fazer aqui um pulmão para vocês. Como é que faz? Por que eu preciso encher o meu pulmão? Eu preciso encher o meu pulmão 100%? Vamos colocar a situação aqui de que quando você faz a tua... Se eu chegar e falar assim para você agora, vai, puxa o ar aí para ficar em apneia. Natural você fazer o quê? Você vai lá e faz isso, ó. E trava. É ou não é? Faz aí que eu quero ver. Ó. Travou. Se você faz isso, não tá errado. Só que você só encheu a parte torácica do teu pulmão. Tórax. Tá errado isso? Lógico que não. Só que você só coloca ar no tórax. Aí, ficou faltando a parte de clavicular e ainda ficou faltando a parte diafragmática, ou seja, se você só jogou ar no teu pulmão na parte do tórax, ficou faltando você encher ainda praticamente ali 40% do teu pulmão. O seu pulmão não está cheio. Mas para que isso serve, Daniel? Qual que é o principal motivo de eu encher o meu pulmão 100%? Se você já ouviu falar dessa respiração, eu duvido que a pessoa te falou que você só precisa encher o pulmão quando você quiser mergulhar abaixo dos 10 metros. Não preciso ficar fazendo essa respiração de encher o meu pulmão 100% se eu for mergulhar raso. Pô, o Daniel mergulhou aí, ó. Sabe, Daniel, aquele cara que tá me ensinando, ele mergulhou 1,5 metro esse dia para matar uma tilápia. Você acha que eu enchi o meu pulmão 100%? Então, se eu encher o meu pulmão 100%, principalmente se eu tiver numa profundidade rasa, se eu tiver 2 metros,
3 metros de profundidade, 4 metros de profundidade, a minha chance de parar no fundo vai ser o quê? Pequena, porque é muito ar me jogando para cima. Eu não posso encher o meu pulmão 100% para eu mergulhar raso. Olha só que interessante, hein? Duvido que você sabia dessa. Então é o seguinte, ó, a gente precisa entender também sobre pressão. Só para dar uma pincelada aqui para vocês, ó. Se eu tiver no 0 metros de profundidade, é aqui onde a gente está agora, na superfície. Eu não estou 1 metro para baixo, estou no 0 metro. Eu tenho 1 atm de pressão em cima de mim. Ou seja, a pressão ela é de uma vez. Vamos colocar que o meu ar é de 100% quando eu encho o pulmão por completo aqui. Se eu descer 10 metros, eu vou ir para 2 atm. Nesse momento, a pressão agora ela é 2 vezes maior. Então, a redução do volume pulmonar, ou melhor, do volume de ar que vai comprimir, é de 50%. Então, se eu tinha 6 litros de ar no meu pulmão na superfície, eu desci 10 metros, agora eu estou com 3 litros de ar no meu pulmão. Olha só que interessante. Ou seja, se eu estou com metade de ar no meu pulmão do que eu estava antes na superfície, esse ar não vai ter força para me jogar para cima. Então eu ainda tenho chance de me manter estabilizado no fundo com pouco lastro. Olha só quanta coisa interessante a gente entender. Então, ó, aula valiosíssima, hein? Olha, valiosíssima. Mas é claro que para a gente saber realmente estruturar isso daqui, a gente precisa conhecer outros fatores que eu não consigo te explicar agora por conta do tempo. Mas aqui, ó, já dá para você ter uma noção muito grande que eu não preciso encher meu pulmão 100% para mergulhar raso. Já pelo contrário, se eu for mergulhar abaixo dos 10 metros, é imprescindível que aí sim eu encho o meu pulmão 100%, porque um pouquinho a mais de ar que tem quando o ar comprime me dá um conforto muito maior quando eu for mergulhar lá no fundo. Quanto mais ar eu pôr no pulmão quando eu for no fundo, melhor. Inclusive, não sei se vocês já viram aí, mas existe aquela respiração carpa, que o cara enche o pulmão e fica assim, ó. Para que ele fica assim? Ele fica fazendo isso justamente para encher o máximo que ele conseguir o pulmão dele, porque eu tenho certeza que esse cara vai fundo. Ele não vai pegar tilápia 1 metro de profundidade, não. Ele vai bater lá 30, 40, 50, 60, 80, 200 metros de profundidade que o corpo humano hoje já aguentou na profundidade na apneia. Então, não tenta fazer o que você vê. Faça o que você tem conhecimento. Porque se você ficar praticando a respiração carpa sem nunca nem ter mergulhado, você pode ter uma lesão no teu pulmão e aí você não consegue nunca mais mergulhar. Ó, então, conhecimento, cuidado. Por isso que é bom a gente adotar um método para fazer tudo um passo a passo certinho para não dar errado depois. Então vamos lá agora para a parte de movimentação na água. Por que que ela é tão importante? Por que que na tua pirâmide aí ela equivale a 60%? Nossa senhora, que tudo de respiração lá é 10 só. Por que será então que é legal fazer aqui a movimentação na água? Olha só que interessante. Eu postei uma foto ontem falando, ó, quando eu perguntei no Instagram, fiz uma pesquisa no nosso Instagram, se a galera conseguia ficar com o corpo reto na superfície, 90% das pessoas falaram, é claro que não. Por quê? Porque é fácil ficar na superfície retinho? Não. Como assim? Vamos supor que eu coloco a minha roupa, coloco a máscara, coloco o snorkel e eu fico aqui, ó. Retinho dentro d'água. Espera aí que tá faltando um negócio. Ah, agora tá certinho. Então, quando eu tô aqui na superfície, se eu fico com a perna retinha, tá certo. Como que a galera costuma ficar? Tudo torto dentro d'água. Isso aqui tá certo? De jeito nenhum. Por quê? Porque o cara tá pensando muito mais na apneia do que na movimentação na água. Ó o pé de pato aqui, ó, gigante, ó. E aí, em vez dele ficar retinho, com o pé de pato aqui, ó,
Ele tá como? Tá aqui. Faltou também, né? Que é tudo Zé Ruela. Certo? Então, quando eu tô na água, eu preciso ter a movimentação, eu preciso ter postura no corpo. E isso 99,9% dos meus alunos eu nunca vi ter. Outra coisa importante, antes de eu fazer o meu mergulho, antes de eu descer, é imprescindível que eu fique como na água? Ó, nadadeira. A arma, né, quando o cara tá pescando, a arma para baixo. E aí, né, é lógico. Certo? Então, quando eu tô na superfície, eu preciso ficar reto. Aí, o que que eu vejo? E aí ele quer descer desse jeito. Ou principalmente, né? A bundona de isopor passando pra fora aqui, ó. Ou principalmente, né? A famosa bunda de isopor. Famosa bunda de isopor pra fora da água ali, ó. Então, galera, isso daqui é só o que a gente vê em todos os cursos, em todas as turmas, de todas as idades, de todas as classes sociais. Se é rico, é pobre, é feio, é bonito, ó. Tá sempre assim na água, ó. Nunca vejo isso e nem isso. Por quê? Porque falta, o nome disso é aquacidade. É o poder de ficar tranquilo, de controlar o teu corpo aonde? Dentro da água, que é o importante. Porque aqui fora a gente tem a gravidade, né? Tem o chão que segura, a gente só precisa manter em pé. Lá na água não tem nada que ajuda não. É a gente tentar ficar o mais tranquilo possível e fortalecer alguns músculos que às vezes não estão fortalecidos. Porque aqui fora d'água a gente não percebe que eles existem. Então, para ter aquacidade, eu preciso treinar e treinar corretamente, fazer exercícios próprios para que você tenha essa eficiência aqui. E os equipamentos? Eu dei ontem aquela famosa pincelada. Pô, e se você tiver com uma máscara totalmente entrando água, totalmente desconfortável, e aí você fala assim, ah, eu vou descer lá nos 10 metros. Pô, a gente acabou de ver que se você chegar nos 10 metros, a pressão vai ser 2 vezes maior. Ou seja, o ar que está dentro da sua máscara vai estar comprimido. Vai começar a puxar água lá para dentro toda hora. Você não vai conseguir enxergar nada, porque a máscara vai estar cheia de água. E ao contrário de quando a gente mergulha de cilindro, que eu consigo expelir essa água de dentro da máscara lá no fundo, na apneia, é importantíssimo que a gente saiba. Eu nunca na vida posso soltar o ar quando eu tô no fundo. Nunca pode soltar, nunca. Pensa assim, ó, nunca. Escreve aí nos comentários. Eu nunca posso soltar o ar quando eu tô dentro da água em apneia. Eu só posso soltar o ar quando eu tirar o rosto para fora. Então escreve aí que eu quero ver aí nos comentários. Eu nunca posso soltar o ar enquanto eu estiver dentro da água em apneia. Não pode. Então, para eu expelir a água que está dentro da máscara no mergulho de cilindro, eu preciso soltar o ar pelo nariz. E eu não posso soltar o ar nunca em apneia. Se alguém ensinou isso aí algum dia, você viu algum vídeo, você já exclui esse cara aí. Faz assim, ó. Como é que faz? Bloqueia, né? Bloqueia porque não sabe nada. Não pode soltar o ar pelo nariz em apneia nunca, em nenhuma hipótese na vida. Não pode. Certo? Então vamos lá, a máscara. Eu preciso saber vestir a máscara tranquilo, para quê? Para que ela não entre água, não me incomode, não aperte, não me machuque na testa. Ou seja, eu preciso estar tranquilo com o meu equipamento inicial para começar a mergulhar. E o respirador e a nadadeira. Eu preciso saber bater perna certinho, preciso ter postura para começar a mergulhar. Olha só o nome disso, ó. Esse é o meu kit básico, dos mais básicos de todos. E você aí que respondeu no nosso questionário. Ah, eu já mergulho há mais de 5 anos, sou experiente, mas eu quero aprender a apneia. Será que você está manuseando esses equipamentos da forma correta? Será que você bate perna certo? Será que você tem postura dentro da água? Sabe quando eu vou saber isso aí? Só quando eu ver. Porque às vezes você está aí focado em aprender a apneia e na verdade o seu problema está aqui, ó.
que é igual eu acabo vendo isso em 90% das aulas que eu dou presencial pra galera. Chego no curso, o cara, não, eu só quero aprender a respirar só. Igual a minha história. Eu só queria saber respirar. Tava tudo errado o resto. A gente tem que dar muita importância para isso aqui, viu, galera? Ó, mas, nossa senhora, muita. Ó, importância para o kit básico e para a utilização do kit básico. Aí eu tenho a roupa de mergulho com a famosa meia e a famosa luva, que é o kit de segurança. A roupa, ela vai te dar conforto, mas ela tá ali para te dar segurança. Senão você pode entrar em hipotermia e desmaiar enquanto você mergulha. É legal isso? Tá doido? Não posso. Então eu preciso estar protegido termicamente. Por isso que a gente escolhe as roupas de acordo com o ambiente que a gente vai mergulhar, de acordo com a profundidade que a gente vai. Por isso que eu sempre falo, precisa saber comprar o equipamento certo para não gastar uma grana e ainda comprar coisa errada. Às vezes o cara compra um negócio mais caro e o mais caro não era certo. Ah, eu quero comprar uma nadadeira de carbono porque ela custa 3 mil, mas eu não sei bater perna, eu vou quebrar ela do primeiro mergulho. Então não pode comprar as coisas sem ter conhecimento. Se você nunca mergulhou, kit básico, ó, tem que estar na mão, kit básico, máscara, nadadeira, snorkel. É fácil da gente se adaptar com isso? Não, demora um pouquinho. Então a gente tem que ir acostumando com isso para começar a desenvolver no nosso mergulho. Você vê como é um monte de coisa que eu preciso saber? Viu só como os 10% da apneia lá realmente faz sentido agora? Então, ó, dê atenção para o seu equipamento. O que não for kit básico, o que não for para a tua segurança, a partir de agora, o que que é? Aí sim é a pesca sub. Ah, mas eu só quero bater uma foto no fundo, então você só precisa dar a câmera, porque o resto você já tem aqui. Meia, luva, capuz e roupa é segurança, proteção térmica e conforto dentro da água. Certo? Faquinha é uma ferramenta e é lógico que é para nossa segurança. Vai que enrosca alguma coisa e tudo mais, então ela vai te ajudar sempre, mas ela é uma ferramenta. E o kit básico, máscara, snorkel e nadadeira. Então, para eu começar a mergulhar hoje, eu não tô do zero, Daniel. Eu tô assistindo tuas aulas aí, mas eu tô do zero, não tenho nada. O que que eu compro? Kit básico, máscara, nadadeira e snorkel. Se tiver uma graninha a mais, chama na roupa, porque conforto e segurança. Então é isso. E para finalizar aqui então, o que a gente começou ontem, né? De novo, não assistiu a aula de ontem? Então chama lá que tá massa também. Ó, relaxamento. Para que o relaxamento é importante? O relaxamento físico, ele é importante para deixar os nossos músculos alongados, e se o músculo estiver alongado, ele vai gastar o quê? Menos oxigênio para fazer o movimento. O que mantém a gente em apneia? O oxigênio. O que vai fazer a gente apagar dentro da água se a gente respirar errado? A falta de oxigênio. Então, quanto menos eu gastar oxigênio, mais segurança e mais apneia. Vou até escrever aqui, ó. Dá uma olhada na minha camiseta nova aí. Economia de oxigênio. E mental, psicológica. Galera, vou contar até uma história minha aqui agora. Teve uma vez, né, quando eu comecei os meus cursos, fiz lá o curso básico de apneia e tudo mais, aí eu falei, agora eu vou fazer o avançado. Já estava bom, falei, não, agora eu vou para o avançado, porque eu estou me sentindo preparado para isso. Já tinha 3 minutos e meio de apneia, já estava mergulhando nos 10 metros ali, tranquilão. Falei, não, curso avançado. Rapaz, fui fazer o curso avançado, o pré-requisito para o curso avançado, inclusive se você não sabe e quer fazer com a gente, é esse. É 3 minutos de apneia estática, ou seja, você vem fazer o curso comigo, eu vou te jogar na piscina. Eu vou te dar 3 tentativas para ficar pelo menos 3 minutos em apneia. Se você não conseguir, eu vou falar para você, tchau, obrigado, vai treinar e depois você volta. Mas beleza, se você conseguir, aí a gente vai para o que mais importa. Eu não vou mais ficar corrigindo a tua movimentação na água, porque eu vou pressupor que você já sabe isso, certo? Certo. Fui para lá fazer o curso, 3 minutos, fiquei, nossa senhora, minha apneia estava boa.
Fiquei 3 minutos. Movimentação na água, tava top? Tava top. Fomos lá, descemos quanto? 40 metros. Desci 40 metros. Eu e o instrutor lá. Massa? Massa. Aí eu vim embora. Pensa num pavão, tudo aberto assim, ó. Tava me sentindo cara. Eu andava assim, ó, na rua. Achando que eu era o top, só porque eu desci 40 metros. O que isso mudou na minha vida? Nada. Só tenho isso aí pra contar pra vocês. Mas enfim, tava top na água, pá. Fui pescar com meus amigos. Tava com um reloginho em mãos. Falei, rapaz, 3 minutos e meio de apneia no fundo eu fiquei. Eu vou dar uma descida agora, o canoeiro vai pensar que eu morri. Ah, mano, hoje eu vou tirar onda aqui nesse rolê. Rapaz do céu, desci. Primeira coisa, pau, relógio. 15, 20, 30 segundos, 1 minuto. Tchau, obrigado. De novo. Aquele dia que eu queria impressionar os caras ficando no fundo, preocupado com o tempo da minha apneia, eu não consegui ficar 1 minuto no fundo. Sabe quantos peixes eu peguei? Você já deve estar imaginando aí, né? Coloca aí nos comentários quantos peixes eu peguei. É isso, certo? Vim embora com o famoso dedo no rabo e não peguei nada. E os meus amigos deram risada de mim. Ou seja, se eu estiver preocupado com alguma coisa, mesmo que seja com o meu tempo de apneia lá no fundo, eu estou preocupado com uma coisa. Isso vai fazer com que os meus músculos não relaxem, com que a minha frequência cardíaca não baixe na minha respiração, que é o que a gente ensina. Eu não vou ficar tranquilo para poder fazer aquele mergulho, porque eu estou preocupado com alguma coisa. Ou seja, o mergulho não existe, não funciona. Então, adianta, ó, de novo, eu acabei de falar para vocês e eu tenho como provar, né? Já que eu estou provando tudo, eu tenho como provar. Eu tinha 3 minutos e meio de apneia no fundo. Eu desci 40 metros e só porque eu não estava relaxado, eu não consegui ficar mais do que 1 minuto e pouquinho no fundo na minha pescaria. De que adianta eu ter apneia boa nessa situação? Agora faz mais sentido para você que 10% da minha pirâmide é a respiração? A respiração só está ligada na minha segurança, igual a gente viu. Então, se eu respirar certo, quer dizer que o meu mergulho vai ser seguro. Mas o tempo de apneia não está ligado ao meu treinamento de apneia, está ligado ao meu movimento na água, está ligado ao meu relaxamento, à minha preocupação quando eu estou na água. Eu não posso estar na água com medo de um bicho que está lá no fundo, senão eu não vou conseguir ficar no fundo. O meu psicológico vai falar, meu irmão, vaza porque tem alguma coisa aí. Então, não adianta a gente treinar só uma coisa e não adianta a gente dar atenção para quê? Para aquilo que não serve. Então, por isso que a minha pirâmide talvez agora faça sentido na tua cabeça. Certo, galera? Então é isso, ó. O conteúdo de hoje já foi. Agora eu vou me aventurar aqui nesse quadro para preparar a aula de quinta-feira. O tempo ficou gigante, né? Desculpa aí, mas eu acredito que é para um bem seu, grande conteúdo. Aproveita porque vai ficar por pouco tempo aqui disponível para vocês. Eu tentei, né, ser o mais breve possível, mas vocês perceberam que é muito assunto, não é à toa que no nosso material, que no nosso método tem mais de 50 aulas e se alguém aí está pensando, o cara tem algum método para passar, algum material mais detalhado, eu quero informar que eu tenho, é lógico, a gente vai falar mais disso nas próximas aulas, mas eu tenho sim o método completo, mais detalhado, com mais riquezas de detalhes, que é claro que a nossa turma do Oxigênio Master, e logo logo eu vou falar como que você faz para fazer parte junto com a gente e adquirir esse incrível material. Mas por agora, eu gostaria de relembrar tudo que a gente viu hoje, a importância do oxigênio no nosso mergulho, que ele é responsável pela nossa segurança, então tá ali na nossa pirâmide, o topo, inclusive volta lá. Se você chegou agora, não assistiu a aula inteira, assiste essa aula completa que ela tá top e entra também lá para assistir a aula de ontem que estava maravilhosa. A aula de hoje é praticamente um complemento da aula de ontem,
então você precisa assistir as duas. Queria ressaltar também aí, muito obrigado a todo mundo que está participando da nossa comunidade, que eu mandei aí o link no e-mail, tem o link aqui no descritivo, então se você não faz parte ainda, chega lá com a gente que tá massa a interação de vocês, isso está fazendo com que eu traga um conteúdo mais específico aqui, né? Por isso que eu coloquei ali aquele questionário no início para vocês darem um norte para a gente ver o que mais vocês querem saber, e eu acredito que vocês estão pegando um conteúdo aí maravilhoso e tirando as dúvidas para que vocês não foquem no que às vezes não precisa, mas focar no que realmente é interessante para o nosso desenvolvimento. E eu quero deixar o convite para vocês então, que amanhã eu vou dar um sossego para vocês, mas na quinta-feira a gente está de volta nesse mesmo endereço, nesse mesmo horário, para dar continuidade nas nossas aulas. Vai ser a terceira e última aula e eu vou falar para vocês o que vocês vão precisar fazer aí então para parar no fundo com mais facilidade. De repente, parando no fundo, eu vou falar para vocês qual que é a principal técnica que a gente usa para poder fazer pescarias tanto no rio quanto no mar, tá? É claro que existem as ressalvas para cada ambiente. Essa que eu vou passar para vocês, a gente usa tanto em uma quanto na outra, e eu vou dar uma pincelada breve também sobre outras técnicas que a gente pode usar para fazer nossas pescarias, para quem está aqui interessado na pesca sub. Mas se você não está interessado na pesca sub, é muito importante que você assista também, porque além disso eu vou responder as 15 melhores perguntas que a gente filtrar aqui e achar sobre esse material que a gente passou. Então, se você tem dúvida, chega tanto aqui no comentário quanto lá na comunidade e deixe as suas perguntas, porque as mais relevantes para que eu possa aprofundar na resposta e explicar um pouco mais para vocês, eu vou trazer para a próxima aula. Então, muito conteúdo ainda tem para nossa semana e eu espero que vocês estejam gostando. Não esquece de compartilhar isso com os amigos e de comentar aqui, tanto aqui quanto na comunidade, se tá legal, o que vocês estão achando, o que a gente ainda precisa trazer para que vocês fiquem cada vez mais satisfeitos aí. Então é isso, até quinta-feira, 7h30 da noite, aqui mesmo, nesse mesmo local, Semana Oxigênio, e eu sou Daniel Batistella, chama!